Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 53 anos. E durante toda a minha vida, acreditei que conhecia cada pedra, cada curva, cada sussurro do rio Tapajós. Nasci em Santarém. Cresci vendo as águas se encontrarem. O barrento Amazonas abraçando o azul cristalino do Tapajós, como dois mundos que se respeitam sem se misturar. Pensava que não havia mais nada que esse rio pudesse me ensinar. Eu estava errada. O que vou contar aconteceu no verão de 2023, quando as águas baixaram tanto que revelaram praias que não víamos há décadas em Alter do Chão. Foi então que vi o anúncio no jornal local, escrito à mão numa letra trêmula. Vende-se cabana histórica, R$200. Tratar com Dona Benedita. R$200. Por uma cabana. Qualquer pessoa sensata desconfiaria. Eu desconfiei. Mas havia algo naquelas palavras. Cabana histórica. Que mexeu comigo de um jeito que não soube explicar na época. Talvez fosse a necessidade de recomeçar depois que meu marido partiu, levado por um infarto silencioso numa manhã de abril. Talvez fosse o cansaço de viver na mesma casa onde cada canto ainda cheirava a ele. Ou talvez o rio já estivesse me chiamando. Peguei o ônibus para Alter do Chão numa tarde de quinta-feira, quando o sol começava a amolecer e o ar cheirava a chuva distante. A estrada de terra batida sacudia os ossos, mas eu não me importava. Pela janela, via a floresta densa se abrir em clareiras, igarapés serpenteando entre as árvores como veias de um corpo gigantesco. O motorista, um homem calado de boné surrado, ocasionalmente apontava para algum pássaro raro ou murmurava o nome de uma planta medicinal. A senhora vai visitar alguém? Perguntou quando estávamos chegando. Vou ver uma casa. Ele me olhou pelo retrovisor, franzindo as sobrancelhas. Casa de quem? Dona Benedita. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio anterior. Este tinha peso, como se as palavras tivessem criado uma pedra no ar. O motorista diminuiu a velocidade, as mãos tensas no volante. A senhora tem certeza que é Dona Benedita? Por que pergunta? É que... Ele hesitou, as palavras saindo devagar como mel frio. Dona Benedita morreu faz 3 meses. Foi um dos velórios mais concorridos que já vi por aqui. Senti o estômago afundar. Talvez fosse um engano, uma homonímia. Talvez fosse uma filha, uma neta. Ou talvez pode ter sido outra Benedita. Murmurei, mais para mim mesma. O motorista não respondeu, mas vi seus olhos no retrovisor, cheios de uma tristeza antiga. Alter do Chão me recebeu com o perfume inconfundível de rio limpo e areia quente. As casinhas coloridas se espalhavam entre coqueiros e mangueiras, e as ruas de terra batida pareciam desenhadas pela pressa dos pés descalços. Era final de tarde, e as crianças brincavam na beira d'água enquanto suas mães lavavam roupas, batendo os tecidos contra as pedras num ritmo que parecia música. Perguntei por Dona Benedita na primeira casa que encontrei. Uma mulher jovem, grávida, me olhou com estranheza. A senhora quer dizer a Benedita que morreu? A que morava na casa do rio. Ela deixou um anúncio no jornal, sobre uma cabana. A mulher grávida trocou olhares com uma senhora mais velha que apareceu na porta, secando as mãos num pano de prato. Que anúncio, filha? Dona Benedita morreu sem deixar testamento. A casa está abandonada desde então. Tirei o recorte do jornal do bolso e mostrei. As 2 mulheres se aproximaram, leram em silêncio. A mais velha balançou a cabeça devagar. Essa letra é dela mesmo. Mas como pode ser? Ela morreu de derrame, coitada. Estava sozinha. Levaram 3 dias para achar o corpo. A jovem grávida se benzeu. Mãe, a senhora está me arrepiando toda. Onde fica a casa? Perguntei, ignorando o frio que começava a subir pelas minhas costas. A mulher mais velha apontou para uma trilha que se perdia entre as árvores. Segue essa picada por uns 10 minutos. Quando ouvir o barulho da corredeira, vira à esquerda. A casa fica numa clareira, bem de frente para o rio. Mas, senhora... Ela hesitou, mordeu o lábio inferior. A senhora tem certeza que quer ir lá sozinha? Principalmente agora, no finalzinho do dia? Por que pergunta? É que depois que Dona Benedita morreu, o pessoal tem ouvido coisas estranhas vindo de lá. Barulho de remo na água, porta batendo, às vezes uma luz acesa na janela. Pode ser imaginação, mas
Mas pode não ser, completou a jovem grávida, a mão instintivamente acariciando a barriga. Agradeci e comecei a caminhar pela trilha. A floresta me engoliu rapidamente e o barulho da vila se transformou numa memória distante. Meus passos faziam ruído seco sobre as folhas mortas e ocasionalmente eu ouvia o guincho de um bem-te-vi ou o sussurro de algum bicho pequeno correndo entre os galhos. A trilha era mais íngreme do que esperava. Várias vezes precisei me apoiar em troncos ou cipós para não escorregar na lama ainda úmida da chuva da semana anterior. O ar cheirava a terra molhada, madeira podre e algo mais, um perfume doce e pesado que não consegui identificar. Quando ouvi o barulho da corredeira, virei à esquerda como me haviam indicado. A trilha se abriu numa clareira pequena, circular, onde a luz do sol filtrada pelas copas criava manchas douradas no chão. E lá estava a cabana. Era menor do que eu imaginava, construída em madeira escura, que o tempo havia tornado quase preta. O telhado de palha estava parcialmente desabado, e as janelas, sem vidro, pareciam olhos vazios fitando o rio que corria alguns metros adiante. A porta da frente estava entreaberta, balançando levemente com a brisa. Aproximei-me devagar. Não havia sinal de vida, mas também não havia a desolação completa que eu esperava de uma casa abandonada. O pequeno jardim na frente, embora tomado pelo mato, ainda mostrava sinais de cuidado recente. Algumas flores de hibisco desabrochavam entre as ervas daninhas, e uma mangueira jovem havia sido amarrada a uma estaca improvisada. "Tem alguém aí?" chamei. Apenas o eco da minha própria voz e o murmúrio constante do rio. Empurrei a porta, que gemeu nos gonzos enferrujados. O interior estava escuro e cheirava a mofo, madeira úmida e, novamente, aquele perfume doce e pesado que havia sentido na trilha. Parecia baunilha misturada com copal, o incenso que minha avó queimava nas novenas. A cabana consistia em apenas 2 cômodos, uma sala pequena com uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma rede dependurada entre 2 vigas, e um quarto menor, onde havia uma cama de solteiro coberta por um lençol que já foi branco. No canto da sala, uma escada de madeira descia para o que parecia ser um porão. Foi olhando para essa escada que senti o primeiro arrepio verdadeiro. Não havia nada de especial nela, apenas degraus gastos pelo uso, descendo para a escuridão. Mas alguma coisa naquela descida me chamava de um jeito que não era natural. Era como se houvesse uma mão invisível me puxando pelo braço, sussurrando meu nome numa língua que eu não conhecia, mas entendia perfeitamente. Voltei para fora e caminhei até a beira do rio. O Tapajós corria manso naquele ponto, as águas cristalinas refletindo as últimas cores do dia. Na margem oposta, a floresta se estendia num verde infinito, pontilhado aqui e ali por palmeiras que se destacavam como exclamações contra o céu. Sentei numa pedra lisa e tentei organizar os pensamentos. Uma mulher morta havia deixado um anúncio no jornal. Isso era impossível, claro. Devia haver uma explicação racional. Talvez o anúncio fosse antigo. Talvez houvesse sido publicado postumamente por algum parente distante. Talvez... Um barulho me fez virar a cabeça. Era o som de remos batendo na água, rítmico e próximo. Mas quando olhei para o rio, não vi nenhuma canoa, nenhum barco, nenhuma perturbação na superfície lisa da água. O som continuou por alguns segundos, e depois parou abruptamente, deixando apenas o murmúrio constante da corredeira. Levantei e voltei para a cabana. Preciso decidir, pensei. Ou compro esta casa por R$200 e vejo no que dá, ou volto para Santarém e esqueço essa história toda. Mas enquanto pensava isso, meus pés já estavam me levando de volta para dentro da casa, direto para a escada que descia ao porão. Não havia luz elétrica, então acendi a lanterna do celular. Os degraus eram sólidos, embora grunhissem sob meu peso. Desci devagar, uma mão na parede úmida para manter o equilíbrio. A umidade aumentava a cada degrau, e o perfume doce ficava mais intenso. O porão era menor que a casa, mas mais alto do que eu esperava. As paredes eram de pedra, não de madeira, e o chão era de terra batida. No centro, havia algo coberto por uma lona plastificada. Aproximei-me e levantei uma ponta do tecido. Era um baú. Não um baú comum, mas uma peça antiga, claramente artesanal. A madeira era escura e pesada, entalhada com símbolos que pareciam indígenas. Espirais,
Animais estilizados, formas que sugeriam rio, floresta, chuva. As fechaduras eram de ferro forjado, mas não estavam trancadas. Respirei fundo e abri a tampa. O que vi me fez sentar abruptamente no chão de terra. O baú estava cheio de ouro. Não joias, não moedas modernas, mas ouro bruto. Pepitas de tamanhos variados, algumas pequenas como grãos de feijão, outras grandes como ovos de galinha. Havia também alguns objetos trabalhados, pulseiras, colares, o que parecia ser uma máscara cerimonial com expressão feroz e olhos de pedra verde. Peguei uma das pepitas maiores. Era pesada, fria, e sua superfície irregular refletia a luz da lanterna em fragmentos dourados que dançavam nas paredes do porão. Era real. Era genuíno. E estava ali, numa cabana abandonada, guardado por uma mulher morta que havia deixado um anúncio impossível no jornal. Fechei o baú e subi as escadas com as pernas bambas. Sentei numa das cadeiras e tentei processar o que acabara de ver. Quanto valia aquilo? 100 mil reais? 500 mil? 1 milhão? Mais? E por que Dona Benedita deixaria um tesouro como aquele numa casa abandonada, anunciada por 200 reais? Ficei ali até escurecer completamente, ouvindo os sons da noite amazônica. Grilos, sapos, o voo pesado de algum pássaro noturno, o sussurro constante da água sobre as pedras. De vez em quando, ouvia novamente o som dos remos, sempre próximo, sempre sem origem visível. Quando finalmente resolvi voltar para a vila, já eram quase 10 da noite. A trilha no escuro era traiçoeira, mas consegui encontrar o caminho usando a lanterna do celular. As luzes de alter do chão me pareceram um alívio. A civilização, a normalidade, o mundo onde as coisas faziam sentido. Encontrei um quarto para alugar numa pousada simples perto da praia. O dono, um homem magro de cabelos grisalhos, perguntou se eu havia encontrado o que procurava. Ainda não sei, respondi, e era verdade. Naquela noite, sonhei com uma mulher idosa de cabelos brancos e olhos fundos. Ela estava sentada na beira do rio, mexendo a água com os dedos, e me olhava com uma expressão que misturava tristeza e urgência. O ouro não é seu, disse ela no sonho. Nunca foi de ninguém. É do rio, é da floresta, é dos que vieram antes e dos que virão depois. Então por que está guardado na sua casa? Para ser devolvido, para ser libertado, para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Acordei com o coração acelerado e a certeza de que precisava voltar à cabana. A manhã estava clara e quente quando retornei à clareira. A casa parecia diferente sob o sol. Menos sombria, mais melancólica. Entrei direto no porão e abri novamente o baú. O ouro estava lá, exatamente como eu havia deixado. Mas agora, à luz do dia que filtrava pela pequena janela do porão, pude ver outros detalhes que haviam me escapado na noite anterior. No fundo do baú, sob as pepitas, havia papéis, documentos antigos, cartas, fotografias amareladas. Peguei um dos papéis. Era uma carta, escrita numa caligrafia elaborada e formal. Santarém, 15 de agosto de 1952. Estimada Benedita, como combinado, estou enviando a primeira remessa do material encontrado na exploração do leito do rio durante a seca de 51. Conforme seus conhecimentos ancestrais indicaram, a região do Igarapé do Cururu revelou ser extremamente rica. O Sr. McCallum ficou impressionado com a precisão de suas informações. No entanto, devo alertá-la novamente sobre a importância do segredo absoluto. O que estamos fazendo não é tecnicamente ilegal, mas certamente causaria problemas se chegasse ao conhecimento das autoridades indígenas ou ambientais. Sua parte, conforme acordado, será depositada mensalmente na conta que especificou. Peço apenas que mantenha os materiais em local seguro, até que possamos estabelecer uma rota de escoamento mais discreta. Respeitosamente, Coronel Matos Pereira. Peguei outra carta, esta mais recente, datada de 1987. Benedita, após a morte do coronel, pensei que este negócio havia terminado. Mas ontem recebi uma visita de pessoas que se diziam sócios dele, exigindo informações sobre o depósito do Tapajós. Disseram que sabem que você tem algo que pertence a eles. Estou preocupado.
Essa gente não parece do tipo que aceita um não como resposta. Talvez seja melhor você se mudar por um tempo, ou pelo menos esconder melhor o que tem guardado. Cuidado, Benedita. Há forças neste mundo que não respeitam nem idade nem inocência. Seu amigo José Maciel. Havia muitas outras cartas, todas sugerindo a mesma história. Benedita havia se envolvido, provavelmente de forma ingênua, num esquema de extração ilegal de ouro do leito do rio. Usando conhecimentos tradicionais sobre os ciclos das águas, ela havia indicado locais promissores para homens que se aproveitaram de sua sabedoria e depois a abandonaram quando o negócio se tornou perigoso. No meio dos papéis, encontrei uma fotografia que me gelou o sangue. Era Benedita, mais jovem, posando ao lado de um homem alto de terno e chapéu. No fundo da foto, via-se claramente a cabana onde eu estava agora. Mas o que me chamou a atenção foi a data anotada no verso. Benedita e Coronel Matos. Alter do Chão, agosto de 1952. A mesma data da primeira carta. A mulher na foto tinha o mesmo rosto da mulher do meu sonho. Fiquei no porão por horas, lendo carta após carta, montando mentalmente o quebra-cabeças da vida de Benedita. Ela havia nascido numa comunidade ribeirinha e crescido ouvindo as histórias dos mais velhos sobre os tempos em que o ouro era abundante na região. Quando os garimpeiros chegaram na década de 50, ela ingenuamente pensou que poderia ajudar e ser ajudada. O que ela não esperava era que esses homens não tinham intenção de dividir os lucros de forma justa. Após extraírem toneladas de ouro usando as informações dela, sumiram, deixando apenas algumas pepitas como pagamento, uma fração ridícula do que haviam encontrado. Benedita ficou com o ouro, mas também com o medo. As cartas sugeriam que, ao longo dos anos, várias pessoas haviam vindo atrás do tesouro de Benedita, algumas oferecendo comprar, outras simplesmente exigindo. Ela nunca vendeu, nunca gastou, nunca tocou no ouro além de escondê-lo cada vez melhor. Na última carta que encontrei, datada de apenas 6 meses antes, Benedita havia escrito para alguém chamado Padre Antônio. Padre, sinto que minha hora está chegando. Estes 92 anos pesam nos ossos, e as dores de cabeça estão ficando piores. Antes de partir, preciso resolver a questão do ouro. Não posso deixar isso para meus sobrinhos. Eles não entenderiam, e tenho medo de que acabem atraindo os mesmos problemas que me perseguiram a vida toda. Também não posso simplesmente jogar no rio, porque sei que ele não quer de volta o que foi tirado à força. O ouro precisa ser devolvido, mas devolvido direito. Precisa voltar para a terra, para ser transformado em algo que ajude em vez de destruir. Pensei em fazer uma doação para a fundação indígena, ou para algum projeto de preservação. Mas quem vai acreditar numa velha como eu, falando de ouro escondido? Vão pensar que estou gagá, ou vão querer tirar proveito. Preciso encontrar alguém que não seja gananciosa, que entenda o peso das coisas, que saiba escutar. Alguém que possa fazer o que é certo. Se eu morrer antes de resolver isso, padre, o senhor saberia me dizer quem poderia ajudar? Rezem por mim, Benedita. Não havia resposta do padre Antônio. Provavelmente Benedita morreu antes de recebê-la. Mas havia uma última anotação, escrita numa letra já muito trêmula, numa folha de caderno escolar. Helena Ferreira me parece uma pessoa decente. Viúva, professora aposentada, sem filhos para influenciar suas decisões. Vi ela ajudando na festa de São João da comunidade do Aritapera, cuidando dos mais velhos com paciência. Talvez ela entenda. Preciso arranjar um jeito de ela vir até aqui, de ela encontrar o que precisa ser encontrado. Mas como? Não posso aparecer na porta dela. A idade não permite mais essas aventuras. Talvez um anúncio no jornal. Algo que pareça simples, que não desperte suspeitas dos errados, mas que chame a atenção dos certos. Uma casa barata demais para ser verdade, mas justamente por isso, irresistível para quem precisa recomeçar. Se Helena vier, se ela encontrar tudo isso, talvez entenda o que deve ser feito. Talvez o rio finalmente perdoe uma velha tola que quis ajudar, mas só causou problemas. Sentei no chão de terra batida, os papéis espalhados ao meu redor, e chorei. Chorei por Benedita, que havia passado 7 décadas carregando um peso que não era seu. Chorei por mim mesma, que havia perdido o marido, e agora descobria que até minha possível sorte grande
Vinha envolvida em culpa e responsabilidade. Chorei pelos homens que haviam se aproveitado de uma mulher simples e pelos que ainda andavam por aí, talvez procurando este tesouro. Mas principalmente chorei porque, naquele momento, entendi com clareza absoluta o que precisava fazer. Quando parei de chorar, organizei todos os papéis de volta no baú. Fechei a tampa devagar, como se estivesse fechando um caixão. Subi para a sala e sentei numa das cadeiras, olhando pela janela sem vidro para o rio que corria eterno. O sol já estava alto, e o calor fazia o ar ondular sobre a água. Uma garça pescava na margem oposta, movendo-se com a paciência de quem tem a eternidade inteira. De vez em quando, ela mergulhava o bico comprido na água e emergia com um peixe prateado que engolia numa deglutição elegante. Pensei no que aquele ouro poderia comprar. Uma casa nova, uma vida confortável, segurança para os anos que me restavam. Viagens que nunca fiz, comidas que nunca provei, roupas que nunca usei. A liberdade de não me preocupar com dinheiro até o fim dos meus dias. Mas pensei também no rosto de Benedita na fotografia, jovem e esperançosa, sem saber que aquele momento de pose ao lado do coronel selaria décadas de tormento. Pensei nos garimpeiros que haviam sugado a riqueza da terra e desaparecido como fantasmas. Pensei nos peixes que morreram, na água que se sujou, nas comunidades que foram expulsas para que máquinas pudessem revirar o leito do rio. E pensei no que meu marido diria se estivesse ali comigo. Joaquim era homem simples, marceneiro de profissão e filósofo de coração. Sempre dizia que as coisas mais valiosas da vida eram as que não se podia comprar nem vender. A paz de espírito, o sono tranquilo, a certeza de ter feito o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Helena, diria ele com aquele sorriso torto que me conquistou 30 anos atrás. Dinheiro sujo nunca trouxe felicidade para ninguém. E esse aí tá sujo de sangue de rio. A decisão, quando veio, foi simples como a chuva. Voltei ao porão e abri o baú uma última vez. Peguei apenas uma pequena pepita, a menor de todas, do tamanho de uma uva passa. Não por ganância, mas como lembrança, como prova de que aquilo havia realmente acontecido. O resto ficaria onde estava, até eu decidir exatamente como proceder. Subi, tranquei a porta da cabana com um cadeado que comprei na vila e voltei para Santarém com a sensação de estar carregando um segredo maior que eu mesma. Durante as semanas seguintes, pesquisei obsessivamente. Queria entender a história do ouro na região, os impactos da mineração no Tapajós, as lutas das comunidades indígenas e ribeirinhas. Queria saber exatamente para onde deveria ir aquele ouro, para que ele pudesse fazer o bem em vez do mal. Descobri que, na década de 50, a região havia passado por um boom de mineração que devastou ecossistemas inteiros. Empresas estrangeiras, muitas vezes em conluio com políticos locais, haviam extraído quantidades imensas de ouro usando técnicas que envenenaram rios e expulsaram comunidades tradicionais de suas terras. Descobri também que, ainda hoje, organizações indígenas e ambientalistas lutavam para recuperar áreas degradadas e apoiar comunidades que haviam perdido suas fontes tradicionais de subsistência. Foi então que soube do que fazer. Voltei a Alter do Chão numa manhã de dezembro, quando o rio estava no seu nível mais baixo e as praias se estendiam como desertos brancos pontilhados de sombras de palmeiras. Mas desta vez não fui sozinha. Trouxe comigo Raoni Metuktiri, líder indígena que havia conhecido através de uma amiga jornalista, e irmã Carmela, freira italiana que trabalhava há 40 anos com comunidades ribeirinhas na região. Havia explicado a situação para ambos, mostrando a pequena pepita como prova, e eles haviam concordado em me ajudar a encontrar o destino certo para o ouro de Benedita. Quando chegamos à cabana, encontramos a porta arrombada. O cadeado estava no chão, partido por alguma ferramenta pesada. A porta balançava nos gonzos, batendo suavemente contra a parede com o vento. Corri para o porão, o coração disparado. O baú estava aberto e vazio. Não havia uma única pepita. Não havia um único documento. Apenas as marcas na terra onde o tesouro havia repousado por décadas, e o cheiro persistente de copal que agora parecia mais um lamento do que uma bênção. Chegaram antes de nós, murmurou Raoni, examinando as pegadas na terra batida. Eram pelo menos 3 pessoas, talvez 4. Vieram preparadas, com ferramentas.
Irmã Carmela encontrou algo que eu havia perdido. Um pedaço de papel rasgado, meio escondido sob as tábuas soltas do assoalho. Era parte de uma das cartas de Benedita, mas havia algo escrito no verso com letra diferente, mais nova. Finalmente encontramos. A velha morreu sem falar, mas os documentos estavam todos aqui. McCallum vai ficar satisfeito. O neto do coronel manteve os contatos, e agora podemos fechar este círculo depois de tantos anos. O resto estava rasgado, mas era suficiente para entender que alguém havia estado procurando aquele ouro há muito tempo. Alguém que sabia da existência das cartas e da ligação de Benedita com o coronel Matos. Eles sabiam exatamente o que estavam procurando, disse irmã Carmela, guardando o papel rasgado. Não foi um roubo comum. Foi uma operação planejada. Saímos da cabana em silêncio. Do lado de fora, Raoni acendeu um cigarro de palha e ficou olhando para o rio. Sabe o que isso significa, não sabe? Que perdemos o ouro? Não. Que o ouro voltou para as mãos de quem nunca deveria tê-lo tido. E que, provavelmente, vai acontecer tudo de novo. A mineração ilegal, a devastação, o sofrimento das comunidades. Irmã Carmela se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Helena, você fez o que pôde. A intenção era boa, e isso conta para alguma coisa. Mas eu não me sentia consolada. Sentia-me responsável, como se tivesse falhado com Benedita, com o rio, com todos que poderiam ter sido ajudados se eu tivesse agido mais rápido, sido mais esperta, mais cuidadosa. Voltamos para a vila com o peso da derrota. Mas foi lá, conversando com Dona Maria, a mulher mais velha que eu havia encontrado na primeira visita, que descobri algo que mudou tudo. Ah, filha, disse ela quando contei o que havia acontecido. Você não sabia que Benedita tinha um neto? Neto? Mas as cartas falavam que ela não queria deixar nada para os sobrinhos porque... Não. Esse neto era diferente. Filho de uma filha que ela teve ainda muito nova, que morreu de febre quando o menino tinha 5 anos. Benedita criou o garoto, mas ele se mudou para Manaus quando cresceu. Virou advogado, dizem. Nome esquisito. Antônio. Não. Adalberto. Não, Alberto. Alberto Nascimento. E como você sabe disso? Porque ele veio aqui faz umas 2 semanas, perguntando pela casa da avó. Disse que tinha recebido uma carta dela antes de morrer, explicando sobre um tesouro. Mas chegou tarde demais. Alguém já tinha levado tudo. Senti o coração acelerar. Alguém já tinha levado? Mas eu fui a primeira pessoa a abrir aquele baú. Dona Maria me olhou com uma expressão estranha. Filha, você tem certeza disso? Porque o moço disse que quando chegou lá, a casa estava revirada, o porão aberto, e não tinha nada além de uns papéis velhos. O mundo girou ao meu redor. Se Alberto havia encontrado a casa revirada e vazia, e eu havia encontrado o baú cheio de ouro, isso significava... Dona Maria, quando exatamente esse Alberto esteve aqui? Faz umas 2 semanas. Por quê? 2 semanas. Eu havia voltado à cabana havia 3 dias, e encontrado o baú vazio. Mas havia estado lá pela primeira vez há mais de 1 mês, e o baú estava cheio. A senhora tem o contato desse Alberto? Tenho, sim. Ele deixou o telefone. Disse que se alguém soubesse de alguma coisa sobre a herança da avó, era para ligar para ele. Peguei o número e liguei na mesma hora. Uma voz masculina atendeu, hesitante. Alberto Nascimento? Sim, quem é? Meu nome é Helena Ferreira. Preciso falar com o senhor sobre sua avó Benedita. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que a ligação havia caído. Alberto? Como a senhora soube do meu nome? É uma longa história. Podemos nos encontrar? É muito importante. Marcamos de nos ver no dia seguinte, numa lanchonete no centro de Santarém. Alberto era um homem de uns 40 anos, magro, de óculos, com as mãos delicadas de quem trabalha com papéis. Parecia nervoso, olhando constantemente ao redor como se esperasse ser seguido. Contei tudo. O anúncio no jornal, a descoberta do baú, as cartas, o ouro que havia desaparecido. Ele me ouviu em silêncio, os olhos arregalados de incredulidade. Isso é impossível, disse quando terminei. Quando cheguei à casa da vovó, não havia nada. Nem ouro, nem cartas, nem baú. Apenas um porão vazio e sinais de que alguém havia escavado o chão. Mas eu vi tudo, Alberto. Tenho até esta pepita aqui como prova. Mostrei a pequena pepita que havia guardado. Ele a examinou cuidadosamente.
Pesou na palma da mão. É ouro verdadeiro, murmurou. Mas se você viu tudo isso há 1 mês, e eu não encontrei nada há 2 semanas, e agora você voltou e não havia nada. Isso não faz sentido, completei. A não ser que... Ele hesitou, como se fosse dizer algo absurdo. A não ser que alguém tenha colocado o ouro de volta no baú depois da minha visita e tirado novamente depois da sua 2ª visita. Mas quem faria uma coisa dessas? Alguém que quisesse que você encontrasse o ouro. Alguém que quisesse que você lesse as cartas e entendesse a história. Alguém que sabia que você faria a coisa certa. Ficamos em silêncio, processando a implicação das palavras de Alberto. Você está sugerindo que sua avó... Não sei o que estou sugerindo. Só sei que vovó Benedita sempre foi uma mulher muito determinada e que ela acreditava em coisas que a maioria das pessoas consideraria impossíveis. Alberto me contou mais sobre Benedita. Ela havia sido parteira, benzedeira, conselheira espiritual de várias comunidades ribeirinhas. Conhecia plantas medicinais que os médicos não estudavam. Previa tempestades dias antes delas chegarem. Sabia quando alguém ia morrer olhando apenas nos seus olhos. Ela sempre dizia que há mistérios neste mundo que a ciência não consegue explicar. E que às vezes, quando alguém morre com uma preocupação muito grande, com algo muito importante deixado por fazer, essa pessoa encontra um jeito de continuar trabalhando até resolver o problema. Você acredita nisso? Eu sou advogado, Helena. Fui criado para acreditar apenas no que posso provar em tribunal. Mas... Ele tirou os óculos e os limpou devagar, como se ganhasse tempo para pensar. Mas a carta que recebi da vovó chegou na minha casa 3 dias depois da morte dela. Os correios confirmaram que foi postada no dia em que ela morreu. E na carta, ela dizia que sabia que eu estava me preparando para vir visitá-la, embora eu nunca tivesse falado isso para ninguém. O que mais ela dizia na carta? Que havia deixado algo muito importante guardado para ser usado para o bem. Que eu não deveria me preocupar se não encontrasse nada na primeira visita, porque as coisas importantes apareciam na hora certa, para as pessoas certas. E que se alguém chamado Helena Ferreira me procurasse, eu deveria escutar com atenção, porque ela seria a chave para resolver tudo. Senti um frio subir pela espinha. Ela mencionou meu nome? Mencionou. Disse que você era uma mulher boa, que havia perdido alguém querido recentemente e que precisava de uma nova missão na vida. Disse também que você entenderia o que fazer com a herança dela melhor do que qualquer outra pessoa. Ficamos em silêncio por um longo tempo. A lanchonete estava quase vazia, apenas algumas mesas ocupadas por pescadores tomando café antes de sair para o rio. O cheiro de tapioca e café fresco misturava-se com o aroma de rio que sempre acompanhava o vento em Santarém. Alberto, disse finalmente, você acha que sua avó de alguma forma organizou tudo isso? Não sei, mas sei que ela queria que o ouro fosse usado para ajudar as comunidades que foram prejudicadas pela mineração ilegal. E sei que ela confiava em você para fazer isso acontecer. Mas o ouro desapareceu. Alguém levou tudo. Será mesmo? Ele me olhou com uma expressão que misturava esperança e medo. Helena, você checou todos os esconderijos possíveis naquela casa? Como assim? Vovó Benedita não era mulher de colocar todos os ovos numa cesta só. Se ela guardou um tesouro por 70 anos sem ninguém encontrar, provavelmente não guardou tudo no mesmo lugar. Meu coração começou a bater mais rápido. Você está sugerindo que pode haver mais ouro escondido? Estou sugerindo que conhecia minha avó e que ela sempre dizia: quem tem juízo não dorme com cobra, não bebe água suja e não esconde coisa importante num lugar só. Voltamos a Alter do Chão no mesmo dia. Alberto trouxe uma lanterna mais potente, ferramentas de escavação e um detector de metais que havia conseguido emprestado de um amigo geólogo. Irmã Carmela e Raoni se juntaram a nós, curiosos para ver se havia realmente mais surpresas escondidas na propriedade de Benedita. A cabana estava exatamente como havíamos deixado. Porta arrombada, porão vazio, sinais de que alguém havia procurado meticulosamente por qualquer coisa de valor. Mas agora, com as ferramentas adequadas e a orientação de Alberto sobre os hábitos de sua avó, começamos uma busca mais sistemática. Ela sempre dizia que os melhores esconderijos ficavam onde ninguém pensaria em procurar, explicou Alberto,
passando o detector de metais pelo chão da sala. Lugares óbvios demais para serem óbvios. O detector apitou próximo à janela que dava para o rio. Cavamos cuidadosamente e encontramos uma lata de biscoitos enterrada a meio metro de profundidade. Dentro, embrulhadas em plástico, havia mais cartas e documentos, incluindo alguns que pareciam muito mais antigos que os outros. Um dos documentos me chamou a atenção imediatamente. Era um mapa desenhado à mão, mostrando a região do rio com vários pontos marcados com símbolos diferentes. Alguns pontos estavam riscados com tinta vermelha, outros circulados em verde. No canto inferior direito, havia uma legenda na letra de Benedita. Pontos vermelhos. Já explorados pelos homens do coronel. Perdidos para sempre. Pontos verdes. Ainda intocados. Guardados para quando chegasse a hora certa. Havia 7 pontos verdes marcados no mapa. Jesus Cristo, murmurou Raoni, estudando as coordenadas. Se estes pontos estão Jesus Cristo, murmurou Raoni, estudando as coordenadas. Se estes pontos estão corretos, há pelo menos 3 locais que ficam em território indígena. Terra sagrada que nunca foi tocada pelos garimpeiros. Irmã Carmela pegou outro documento da lata. Era uma espécie de testamento, escrito à mão numa letra mais firme que as cartas recentes. Para quem encontrar este mapa depois da minha partida, o ouro que os homens brancos tiraram da nossa terra nunca foi deles por direito. Foi roubado da Mãe Terra. Arrancado do ventre do rio como um filho é arrancado do ventre da mãe antes da hora. Durante todos estes anos, guardei não apenas o que eles me deram como pagamento miserável, mas também os segredos dos lugares que eles não encontraram. 7 pontos onde a terra ainda guarda seus filhos dourados, esperando o momento certo de serem libertados. Este ouro não deve ser vendido para enriquecer ninguém. Deve ser transformado em escolas, em postos de saúde, em projetos que devolvam vida ao que foi morto, que limpem o que foi sujo, que curem o que foi ferido. Quem encontrar este mapa deve procurar os verdadeiros donos da terra, os filhos da floresta, os netos do rio. Só eles sabem o que fazer com os presentes da Mãe Terra. Que o rio me perdoe pelos erros do passado. Que a floresta aceite esta tentativa de reparação. Benedita Nascimento, filha das águas, serva da terra. O silêncio que se seguiu foi profundo como o rio na estação das chuvas. Cada um de nós processava o peso do que acabáramos de descobrir. Não era apenas um tesouro que tínhamos nas mãos, mas uma responsabilidade ancestral, um débito histórico esperando para ser pago. Alberto foi o primeiro a falar, a voz embargada. Ela planejou tudo. Desde o início, desde que percebeu que ia morrer, ela planejou cada passo. O anúncio no jornal para atrair Helena, as cartas deixadas no baú para contar a história, este mapa escondido separadamente para quando chegasse o momento certo. Não, sua avó era uma mulher muito sábia, disse Raoni, dobrando cuidadosamente o mapa. E sabia que alguns tesouros são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha. Irmã Carmela se benzeu devagar. 70 anos planejando esta reparação. 70 anos carregando este fardo. Que Deus a tenha recebido em paz. Saímos da cabana com a sensação de que não éramos mais as mesmas pessoas que haviam entrado. O sol estava se pondo, tingindo o rio de dourado e vermelho, e os sons da floresta começavam a mudar do coro diurno para a sinfonia noturna. Uma coruja piou na distância, um som que minha avó sempre dizia ser anúncio de mudanças importantes. Voltamos para a vila, mas não para nos despedir. Agora tínhamos trabalho a fazer. Nos dias seguintes, organizamos uma expedição diferente de qualquer coisa que eu havia imaginado na minha vida. Raoni conseguiu permissão dos anciãos de 3 aldeias diferentes para que pudéssemos investigar os pontos que ficavam em território indígena. Irmã Carmela mobilizou uma rede de contatos que incluía biólogos, antropólogos e especialistas em recuperação ambiental. Alberto cuidou dos aspectos legais, garantindo que qualquer descoberta fosse devidamente documentada e protegida. E eu me vi no centro de uma história que era muito maior que minha vida pequena de viúva aposentada. O primeiro ponto do mapa ficava numa ilha fluvial que só aparecia durante a seca extrema. Chegamos lá numa manhã de janeiro, quando o nível do Tapajós estava no seu ponto mais baixo em décadas. A ilha era pequena,
coberta por uma vegetação baixa e espinhosa que crescia apenas nos terrenos que passavam metade do ano submersos. Raoni conhecia a ilha. Disse que seu povo a chamava de lugar onde as águas sonham, porque durante as cheias, quando ficava completamente coberta, os peixes vinham desovar ali, tornando as águas ao redor especialmente ricas em vida. Se há ouro aqui, disse ele, caminhando cuidadosamente sobre o terreno irregular, está no lugar certo. Esta ilha é um berçário do rio. O que for encontrado aqui pode ser usado para proteger outras ilhas como esta. O detector de metais começou a apitar ainda nos primeiros minutos de busca. Cavamos com cuidado e encontramos, enterrado a pouco mais de 1 metro de profundidade, outro recipiente lacrado. Não era um baú desta vez, mas uma urna de cerâmica, claramente de origem indígena, decorada com os mesmos símbolos espiralados que havíamos visto no primeiro baú. Dentro da urna, além de mais pepitas de ouro, havia algo que me fez chorar. Uma boneca de palha, pequena e delicada, vestida com tecidos que imitavam roupas tradicionais indígenas. Na base da boneca, bordado com fios dourados, havia o nome Iracema. Iracema era minha bisavó, sussurrou Raoni, pegando a boneca com mãos trêmulas. Morreu quando eu tinha 5 anos, mas me lembro dela fazendo bonecas exatamente como esta. Como Benedita conseguiu uma boneca da minha bisavó? Alberto examinou a urna mais cuidadosamente e encontrou colado no fundo interno um pequeno papel. Para Raoni, bisneto de Iracema. Sua bisavó foi minha parteira quando nasci. Foi ela quem me ensinou que a terra não pertence a ninguém, mas que todos nós pertencemos à terra. Esta boneca foi o último presente que ela me deu, pedindo para eu guardá-la até encontrar alguém da família dela que pudesse continuar seu trabalho de proteger o rio. Acho que esse alguém é você. Raoni se afastou do grupo, segurando a boneca contra o peito, e ficou olhando para o rio por um longo tempo. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz estava firme. Vamos continuar. Temos outros 6 pontos para investigar. O segundo ponto ficava numa região de várzea que inundava durante as cheias, mas que agora mostrava um terreno rico e fértil, onde cresciam plantas medicinais raras. Ali encontramos não apenas ouro, mas também sementes, dezenas de tipos diferentes, cuidadosamente guardadas em recipientes herméticos, cada um rotulado com instruções de plantio na letra meticulosa de Benedita. Copaíba, para cicatrizar feridas que não saram. Plantar na lua crescente, em terra que já conheceu água. Jatobá, para fortalecer o coração cansado. Plantar longe de outras árvores, que ela precisa de espaço para crescer. Andiroba, para espantar o que faz mal. Plantar perto das casas, que ela protege quem mora perto. Ela criou um banco de sementes, murmurou irmã Carmela, maravilhada. Plantas que estão desaparecendo por causa do desmatamento, guardadas aqui para serem replantadas quando chegasse a hora. O terceiro ponto nos levou para dentro da floresta, numa trilha que só Raoni conhecia. Era um local sagrado para seu povo, uma clareira circular onde seus ancestrais realizavam cerimônias de cura. Encontramos lá não apenas ouro, mas instrumentos musicais tradicionais, flautas de bambu, chocalhos de cabaça, um tambor pequeno feito com pele de peixe-boi. Estes instrumentos foram feitos pelo meu avô, disse Raoni, a voz cheia de emoção. Ele era pajé, conhecia todas as canções sagradas. Morreu há 15 anos, e pensávamos que estes instrumentos haviam sido perdidos quando a aldeia teve que se mudar por causa da construção da hidroelétrica. O quarto ponto ficava numa região que havia sido devastada pela mineração nos anos 60. O terreno ainda mostrava cicatrizes da exploração, crateras onde haviam operado dragas, montes de terra revolvida onde nada crescia, igarapés que ainda corriam lamacentos décadas depois. Encontramos ouro ali também, mas junto com ele, mudas de árvores nativas em recipientes que pareciam aquários improvisados, cada uma com um sistema engenhoso de irrigação que as mantinha vivas mesmo enterradas. Ela estava preparando o reflorestamento, disse Alberto, impressionado com a engenhosidade do sistema. Mudas de espécies que crescem bem em solo degradado, prontas para serem plantadas assim que alguém as encontrasse. O quinto ponto era numa pequena cachoeira escondida.
um lugar de beleza tão intensa que todos nós ficamos em silêncio quando chegamos. A água caía de uma altura de uns 10 metros, criando uma cortina prateada que se pulverizava numa neblina fina e fresca. Ao redor da piscina natural, orquídeas selvagens cresciam nas fendas das rochas, e pássaros coloridos vinham beber água sem demonstrar medo da nossa presença. Ali, encontramos o tesouro mais precioso de todos. Um diário. Era um caderno grosso, encapado com couro curtido, as páginas amareladas pelo tempo, mas ainda perfeitamente legíveis. Benedita o havia usado para registrar não apenas suas observações sobre o comportamento do rio, mas também histórias que havia ouvido dos mais velhos, receitas de remédios tradicionais, previsões sobre mudanças climáticas que se revelaram assombrosamente precisas. Mas o mais impressionante eram os mapas. Página após página de mapas desenhados à mão, mostrando como a região havia mudado ao longo das décadas. Onde antes havia floresta, e agora havia pasto. Onde antes havia igarapés limpos, e agora havia córregos secos. Onde antes havia comunidades prósperas, e agora havia cidades fantasma. E mais importante, mapas mostrando como a região poderia ser recuperada. Projetos detalhados de reflorestamento, sistemas de tratamento de água, corredores ecológicos que poderiam reconectar fragmentos de floresta isolados. Isto não é apenas um diário, disse irmã Carmela, folheando as páginas com reverência. É um plano de recuperação de 50 anos. Ela documentou a destruição e planejou a reconstrução. O 6º ponto ficava numa região que eu conhecia bem, perto da comunidade de Aritapera, onde havia participado da festa de São João mencionada nas anotações de Benedita. Era um local aparentemente comum, uma pequena elevação coberta por açaizeiros, mas que oferecia uma vista panorâmica de uma vasta área de várzea. Encontramos lá equipamentos, bombas d'água movidas à energia solar, sistemas de filtragem, tubulações que pareciam novos apesar de estarem enterrados há anos, e uma carta dirigida especificamente aos moradores de Aritapera, explicando como usar os equipamentos para criar um sistema de abastecimento de água limpa que funcionaria mesmo durante as secas mais severas. Para os filhos de Aritapera, vocês me receberam em suas casas quando eu era jovem e precisava de abrigo. Me ensinaram que riqueza verdadeira não está no que se guarda, mas no que se divide. Estes equipamentos são minha forma de retribuir a generosidade que recebi. Usem com sabedoria, ensinem aos filhos, cuidem uns dos outros como cuidaram de mim. O 7º e último ponto era o mais distante, numa região de floresta primária que levamos 2 dias para alcançar. Era também o mais perigoso. Onças haviam sido avistadas na região, e a trilha era traiçoeira, cheia de raízes escorregadias e cipós que pareciam armadilhas naturais. Mas quando finalmente chegamos, entendemos por que Benedita havia escolhido aquele lugar para esconder seu último presente. Era uma árvore. Não uma árvore comum, mas uma castanheira centenária, talvez milenária, tão alta que sua copa se perdia entre as nuvens baixas. Seu tronco era tão largo que precisaríamos de 10 pessoas de mãos dadas para abraçá-lo completamente. E ao redor de sua base, como oferendas num altar natural, Benedita havia enterrado não apenas ouro, mas algo muito mais valioso: livros. Centenas de livros, cuidadosamente embalados em recipientes à prova d'água. Livros sobre botânica, sobre ecologia, sobre culturas indígenas, sobre técnicas sustentáveis de agricultura e pesca. Livros que haviam sido escritos por cientistas, mas também por pajés, por parteiras, por mestres de ofícios tradicionais que Benedita havia conhecido ao longo da vida. E no centro de tudo, um último livro, manuscrito, que ela própria havia escrito. O título, na capa de couro trabalhado, era simples: Para os netos dos netos. Irmã Carmela abriu o livro na primeira página e leu em voz alta. Se vocês estão lendo isto, é porque conseguiram chegar até aqui. É porque entenderam que alguns tesouros não podem ser gastos, apenas compartilhados. É porque sabem que a verdadeira riqueza de uma terra não está no que se tira dela, mas no que se planta nela. Durante toda a minha vida, carreguei o peso de ter ajudado homens gananciosos a ferrar nossa terra. Carreguei a culpa de ter sido ingênua, de ter acreditado em promessas falsas,
de ter contribuído para a destruição do que mais amo, mas também aprendi que culpa que não vira ação não serve para nada. Aprendi que se você quer consertar um erro, não basta se arrepender, tem que trabalhar. Por isso deixei estas sementes, estes equipamentos, estes livros, este ouro. Não para vocês ficarem ricos, mas para vocês ficarem capazes. Capazes de plantar o que foi arrancado, de limpar o que foi sujo, de curar o que foi ferido. O ouro que está espalhado nos 7 pontos deve ser usado apenas para financiar projetos que devolvam vida à terra. Escolas que ensinem as crianças a amar a floresta. Postos de saúde que usem plantas medicinais junto com remédios de farmácia. Projetos que ajudem as comunidades a viver bem sem destruir. E quando o ouro acabar, porque vai acabar, como tudo na vida acaba, vocês vão ter algo muito mais valioso. O conhecimento para continuar o trabalho sem depender de tesouros enterrados. Esta árvore onde vocês estão agora tem mais de 1000 anos. Ela viu a chegada dos primeiros europeus, viu a escravidão, viu a borracha, viu o ouro, viu a soja, viu tudo passar. E ela continua aqui, firme, oferecendo sombra, oxigênio, abrigo para os bichos, frutos para quem tem fome. Sejam como esta árvore, criem raízes profundas, ofereçam sombra para quem precisa. Deem frutos que alimentem não apenas vocês, mas as gerações que virão. E lembrem-se sempre, a floresta não pertence a vocês. Vocês é que pertencem à floresta. Benedita Nascimento, plantadora de sonhos, colhedora de esperanças. Voltamos de nossa jornada pelos 7 pontos transformados. Não apenas pelas descobertas que havíamos feito, mas pela compreensão de que éramos parte de algo muito maior que nossas vidas individuais. Éramos elos numa corrente de responsabilidade que se estendia do passado ao futuro, conectando os erros que precisavam ser reparados aos sonhos que precisavam ser realizados. De volta à Alter do Chão, nos reunimos na varanda da pousada onde eu estava hospedada para decidir os próximos passos. O sol se punha sobre o Tapajós, e o rio estava calmo como um espelho, refletindo as primeiras estrelas da noite. Primeiro, preciso fazer algo, disse Alberto, tirando um envelope do bolso. Esta carta chegou para mim ontem. É da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eles receberam uma denúncia sobre extração ilegal de ouro na região e estão investigando. Raoni franziu as sobrancelhas. Denúncia de quem? Não sabem. Foi uma carta anônima, mas muito bem informada. Mencionava locais específicos, nomes de pessoas envolvidas, até mesmo números de contas bancárias em paraísos fiscais. Irmã Carmela sorriu. Benedita continua trabalhando, mesmo depois de morta. Como assim? Helena, você se lembra das pessoas que roubaram o primeiro baú? Aquelas que tinham informações sobre as cartas e a ligação com o Coronel Matos? Lembro. Aposto que neste momento elas estão descobrindo que o ouro que roubaram não era tudo o que havia para roubar. E que suas atividades ilegais foram denunciadas às autoridades competentes com uma precisão que só alguém que conhecia todos os detalhes da operação poderia fornecer. Alberto consultou outros documentos que havia trazido. Tem mais. O Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre a exploração do ouro na década de 50. Eles receberam documentos históricos que comprovam a participação de políticos e empresários no esquema, incluindo o Coronel Matos e seus sócios. Documentos que estavam no baú roubado? Exatamente. Parece que quem roubou o baú achou que estava levando apenas ouro, mas na verdade estava levando evidências que os incriminariam. Raoni começou a rir, um riso profundo que cresceu até se tornar uma gargalhada. Benedita armou uma arapuca para os ladrões. Deixou o ouro como isca, mas junto com ele colocou as provas que iriam destruí-los. E garantiu que mesmo se roubassem tudo, o trabalho de reparação continuaria, acrescentou Irmã Carmela, porque o verdadeiro tesouro estava espalhado nos outros 6 pontos, junto com as ferramentas para usar esse tesouro direito. Passamos o resto da noite planejando. Alberto usaria seus conhecimentos jurídicos para criar uma fundação que administraria os recursos encontrados nos 7 pontos. Raoni articularia o apoio das comunidades indígenas e ribeirinhas para os projetos de recuperação ambiental.
Irmã Carmela coordenaria os aspectos sociais, escolas, postos de saúde, programas de capacitação. E eu seria a guardiã da memória de Benedita, a pessoa responsável por contar sua história e garantir que seu exemplo inspirasse outros. Tem uma coisa que ainda não entendo, disse Alberto quando já eram quase 2 da manhã. Por que vovó escolheu especificamente a Helena? Por que não me procurou diretamente? Ou procurou vocês dois, que já estavam envolvidos com as causas que ela apoiava? Pensei na pergunta enquanto olhava para o rio, que continuava seu fluxo eterno sob a luz das estrelas. Acho que sei, disse finalmente. Benedita precisava de alguém de fora, alguém sem ligações óbvias com a causa, alguém que descobrisse tudo aos poucos e por vontade própria. Se ela tivesse me procurado diretamente, se tivesse me contado a história de cara, eu poderia ter pensado que era golpe, ou loucura de velha, ou qualquer outra coisa. Mas descobrindo tudo do jeito que descobri, vivendo cada revelação, eu não pude duvidar. E tem outra coisa, acrescentou irmã Carmela. Helena estava no momento certo da vida para aceitar uma missão como esta. Sem marido, sem filhos para se preocupar, sem compromissos que a impedissem de se dedicar completamente ao projeto, e com experiência suficiente para não ser ingênua, mas com coração aberto suficiente para acreditar em milagres. Alberto assentiu devagar. Vovó sempre dizia que timing é tudo. A pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, com a motivação certa. E com a coragem certa, completei. Porque, honestamente, se alguém me contasse essa história, eu acharia que é coisa de filme. Mulher morta deixando anúncio no jornal, tesouro que aparece e desaparece, mapas com 7 pontos secretos. Parece fantasia. Raoni se levantou e caminhou até a beira da varanda, onde podia ver o rio mais claramente. Talvez seja fantasia mesmo. Mas como dizia minha bisavó Iracema, há fantasias que são mais verdadeiras que a realidade. Há histórias que precisam ser acreditadas para que possam acontecer. Nos meses seguintes, começamos a implementar os projetos que Benedita havia sonhado. Usamos o ouro dos 7 pontos para financiar um centro de educação ambiental em Alter do Chão, um laboratório de plantas medicinais em Aritapera e um programa de recuperação de áreas degradadas que se espalhou por toda a região do Tapajós. As sementes que Benedita havia guardado foram plantadas em dezenas de locais, criando corredores verdes que reconectaram fragmentos de floresta isolados. Os equipamentos de tratamento de água foram instalados em comunidades que nunca haviam tido acesso à água limpa. Os livros de sua biblioteca foram digitalizados e transformados num acervo online que pesquisadores do mundo inteiro agora consultam. Mas talvez o mais importante tenha sido o exemplo. A história de Benedita, uma mulher simples que carregou um fardo por 70 anos e o transformou em bênção, começou a ser contada em escolas, universidades, encontros de lideranças indígenas, congressos ambientais. E outras pessoas começaram a aparecer. Pessoas que haviam guardado sementes raras. Pessoas que conheciam técnicas tradicionais de manejo sustentável. Pessoas que tinham informações sobre crimes ambientais do passado. Pessoas que queriam contribuir para a reparação da terra. 1 ano depois de nossa primeira visita à cabana de Benedita, voltei lá sozinha. A casa havia sido reformada e transformada num pequeno museu que contava a história da exploração do ouro na região e dos esforços de recuperação ambiental. Mas eu queria um momento privado, uma conversa silenciosa com a mulher que havia mudado minha vida. Sentei na mesma pedra onde havia sentado na primeira visita, olhando para o rio que continuava seu curso eterno. O sol estava se pondo, tingindo as águas de dourado, e eu podia ouvir os sons familiares da floresta se preparando para a noite. Foi então que vi algo que me fez o coração parar. Uma canoa estava se aproximando da margem, remada por uma figura que eu não conseguia distinguir claramente na luz do entardecer. A embarcação era pequena, de madeira escura, e se movia com a graça silenciosa de quem conhece cada correnteza do rio. A canoa encostou na margem bem na minha frente, e a pessoa que a remava levantou o rosto. Era uma mulher indígena jovem, talvez na faixa dos 30 anos, com longos cabelos negros e olhos que pareciam guardar a sabedoria de séculos. Ela me olhou diretamente,
e eu senti que ela me conhecia, embora tivesse certeza de nunca tê-la visto antes. Helena Ferreira? Perguntou, a voz suave como o murmúrio da água. Sou eu. Ela sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo triste e esperançoso. Meu nome é Raíza. Sou bisneta de Benedita pelo lado materno. A família que ela nunca mencionou para ninguém, porque éramos o segredo que ela guardou mais fundo que qualquer ouro. Senti o mundo girar ao meu redor. Como assim? Raíza amarrou a canoa numa raiz que se projetava da margem e subiu para se sentar ao meu lado na pedra. Minha bisavó Benedita teve uma filha com um homem indígena quando era muito jovem. Isso foi nos anos 40, quando esse tipo de relacionamento era ainda mais mal visto do que hoje. A filha, minha avó, foi criada na aldeia do pai, e Benedita visitava sempre que podia, mas nunca assumiu publicamente que tinha família indígena. Por que ela manteve segredo? Proteção. Dela e da família. Naquela época, ter sangue indígena podia ser perigoso para uma mulher que negociava com homens brancos. E ter família branca podia ser perigoso para os índios, que estavam sempre sob suspeita de conivência com invasores. Raíza tirou da canoa um pacote embrulhado em tecido tradicionalmente decorado. Quando soubemos que Benedita havia morrido, viemos para o funeral. Mas chegamos tarde. Ela já havia sido enterrada. Foi então que encontramos isto na casa dela. Desenrolou o tecido, revelando outro diário, este ainda mais antigo que o que havíamos encontrado na cachoeira. É o primeiro diário dela. O que ela começou a escrever quando ainda era adolescente. Conta sobre o nascimento da minha avó, sobre como ela aprendeu as técnicas de garimpagem com meu bisavô indígena, sobre como descobriu os pontos onde o ouro se concentrava. Abri o diário na primeira página e li. Meu nome é Benedita, e vou escrever neste livro tudo o que aprendo sobre a terra, sobre o rio, sobre as plantas, sobre os bichos. Vou escrever para não esquecer, mas também para ensinar quem vier depois de mim. Itamar me disse que cada pessoa tem uma missão na vida, e que às vezes demora muito para descobrir qual é. Ele diz que minha missão tem a ver com o ouro, mas não com ficar rica. Tem a ver com entender que o ouro é sangue da terra, e que quando você tira sangue de alguém, tem que cuidar para essa pessoa não morrer. Não sei se entendo direito o que ele quer dizer, mas sei que quando estou com ele na floresta, quando ele me mostra as plantas que curam e os lugares onde a terra é mais rica, eu sinto que estou aprendendo algo muito importante. Vou ter um filho dele. Ainda não contei para ninguém da vila, mas ele já sabe. Diz que vai ser uma menina e que ela vai ser mais sábia que eu. Diz que ela vai continuar o trabalho que comecei, mas de um jeito que eu não consigo imaginar ainda. Não sei o que o futuro vai trazer, mas sei que vou proteger esta criança e vou ensinar para ela tudo o que Itamar me ensinou. E vou escrever tudo neste livro para que, quando ela crescer, possa entender de onde veio e para onde precisa ir. Fechei o diário com mãos trêmulas. Então Benedita sempre soube que esta história não terminaria com ela. Nem com você, Helena. Quando minha bisavó morreu, minha avó começou a ter sonhos muito vividos. Sonhava com uma mulher de cabelos grisalhos que havia perdido o marido e estava procurando um novo propósito na vida. Sonhava com você encontrando o ouro, lendo as cartas, descobrindo os 7 pontos. Sonhava com toda a história se desenrolando exatamente como aconteceu. Mas como isso é possível? Raíza sorriu novamente. Aquele sorriso que misturava mistério e carinho. Minha avó é pajé, Helena. Ela vê coisas que outras pessoas não veem. Sabe coisas que outras pessoas não sabem. E uma das coisas que ela viu foi que o trabalho de Benedita estava longe de terminar. O que você quer dizer? Quero dizer que os 7 pontos que vocês encontraram eram apenas o começo. Benedita mapeou dezenas de outros locais durante os 70 anos que viveu depois do nascimento da minha avó. Lugares onde guardou não apenas ouro, mas conhecimento. Lugares onde plantou não apenas sementes, mas ideias. Lugares onde escondeu não apenas recursos, mas esperança. Raíza se levantou e caminhou até a beira d'água, onde sua canoa balançava suavemente com a correnteza. Minha família quer convidá-la para conhecer nossa aldeia, Helena. Quer mostrar os mapas que Benedita desenhou, os projetos que ela planejou, as histórias que ela contou durante todas as visitas que fez ao longo dos anos. Por que agora? Por que esperaram um ano inteiro? Porque precisávamos ter certeza de que você estava pronta. Que havia entendido não apenas o valor do ouro,
mas o peso da responsabilidade, que não ia usar o que encontrasse para benefício próprio, mas para o bem comum. Ela voltou e se sentou novamente ao meu lado. E também porque minha avó queria ter certeza de que você ia aceitar a verdade. Que verdade? Que Benedita não morreu, Helena. Senti o mundo parar ao meu redor. O som do rio, o canto dos pássaros, até mesmo minha própria respiração pareceram suspensos no ar. Como assim? Ela não morreu no sentido que vocês brancos entendem a morte. Seu corpo parou de funcionar, sim, mas seu espírito, sua sabedoria, sua missão, isso continua vivo. E vai continuar enquanto houver trabalho a fazer, enquanto houver terra a curar, enquanto houver pessoas dispostas a carregar o fardo que ela carregou. Raíza pegou minhas mãos entre as suas. Helena, você acha que foi coincidência encontrar aquele anúncio no jornal? Você acha que foi sorte descobrir o baú cheio de ouro? Você acha que foi acaso os ladrões levarem exatamente os documentos que iriam incriminá-los? Eu não sei o que pensar. Pense nisto. Benedita passou 70 anos planejando esta operação. 70 anos estudando pessoas, observando comportamentos, identificando quem poderia ser trusted com seu segredo e quem tentaria tirar proveito dele. 70 anos criando uma rede de proteção tão complexa que funcionaria mesmo depois da morte dela. Mas o que você está sugerindo é impossível. É impossível para quem não acredita em coisas impossíveis. Mas para quem cresceu ouvindo histórias de pajés que se transformam em jaguars, de rios que têm memória, de plantas que conversam com quem sabe escutar. Para essas pessoas, o impossível é apenas outra palavra para mistério. Raíza se levantou novamente e começou a andar em direção à canoa. Dal, o convite está feito, Helena. Se quiser conhecer o resto da história de Benedita, se quiser entender o tamanho real da missão que ela deixou, venha nos visitar, mas saiba que se vier, não vai ser a mesma pessoa quando voltar. Espere. Chamei quando ela já estava desamarrando a canoa. Como eu faço para encontrar vocês? Não precisa fazer nada. Quando estiver pronta, nós a encontraremos. A canoa se afastou da margem com a mesma graça silenciosa com que havia chegado. Raíza remou contra a correnteza, e eu fiquei observando até que a embarcação se perdeu na curva do rio, onde as águas se misturavam com as sombras do entardecer. Passou-se mais um ano, e eu ainda não decidi se aceito o convite de Raíza. Parte de mim está curiosa para conhecer o resto da história de Benedita, para entender a dimensão completa do que ela planejou. Mas outra parte tem medo de descobrir que o trabalho que estamos fazendo é apenas uma fração do que precisaria ser feito. Os projetos financiados com o Ouro dos 7 Pontos continuam crescendo. O Centro de Educação Ambiental já recebeu mais de 1.000 visitantes, incluindo pesquisadores internacionais e delegações de outros países amazônicos. O Laboratório de Plantas Medicinais desenvolveu tratamentos para várias doenças que afetam comunidades ribeirinhas. O Programa de Reflorestamento já plantou mais de 50.000 árvores nativas. Mas talvez o mais importante seja o exemplo que a história de Benedita continua inspirando. Outras pessoas começaram a aparecer com seus próprios segredos guardados, suas próprias reparações a fazer, seus próprios tesouros escondidos não para enriquecer, mas para curar. Uma professora aposentada de Marabá doou sua coleção de sementes crioulas para um banco genético comunitário. Um ex-madeireiro de Santarém criou um viveiro de mudas nativas em terras que ele próprio havia desmatado décadas atrás. Uma parteira tradicional de Óbidos organizou um curso para ensinar técnicas antigas de cura que estavam se perdendo. E eu continuo sendo a guardiã da memória de Benedita, contando sua história para quem quiser ouvir, documentando os projetos que ela inspirou, mantendo viva a chama que ela acendeu. De vez em quando estou sentada na beira do Tapajós ao final do dia, ouço o som de remos na água. Olho para o rio, mas não vejo nenhuma canoa. Apenas as águas que correm eternas, carregando histórias do passado e sementes do futuro. E às vezes, nessas ocasiões, sinto uma presença ao meu lado. Não vejo nada, não ouço nada além do murmúrio da água e do canto dos pássaros. Mas sinto que não estou sozinha, que alguém está ali comigo, observando o trabalho que ajudou a começar, sorrindo com a satisfação de quem plantou uma semente e viu ela se transformar numa floresta.
Talvez seja apenas imaginação de uma mulher de 54 anos que passou por experiências extraordinárias e agora vê mistério onde há apenas coincidência. Talvez seja autossugestão, o cérebro criando padrões onde há apenas acaso. Ou talvez Raíza esteja certa. Talvez algumas pessoas deixem um rastro no mundo tão profundo que continua visível muito depois que elas partiram. Talvez algumas missões sejam tão importantes que transcendem a vida física de quem as aceita. Não sei. E talvez não seja importante saber. O que sei é que todas as manhãs acordo com a sensação de que tenho trabalho a fazer. Trabalho que vai muito além dos meus anos restantes, que se estende para um futuro que não vou ver, mas que posso ajudar a construir. Todos os dias planto sementes, algumas literais, outras metafóricas. Planto ideias na cabeça das crianças que visitam nosso centro de educação. Planto esperança no coração das comunidades que participam dos nossos projetos. Planto questionamentos na mente dos pesquisadores que estudam nossos dados. E todas as noites, quando o sol se despede do rio tingindo as águas de dourado, eu agradeço. Agradeço pela oportunidade de ter sido escolhida por Benedita para continuar seu trabalho. Agradeço por ter descoberto que riqueza verdadeira não é o que se acumula, mas o que se multiplica quando é compartilhada. Agradeço por ter aprendido que alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos, mas se tornam leves quando divididos com as pessoas certas. E agradeço por ter entendido que a morte não é o fim da história, é apenas o momento em que ela passa de um contador para outro. O rio continua correndo, carregando histórias antigas e lavando feridas novas. A floresta continua respirando, transformando dióxido de carbono em oxigênio, oferecendo sombra para quem precisa, dando frutos para quem tem fome. E em algum lugar, numa aldeia que ainda não visitei, Raíza espera pacientemente que eu me decida a aceitar seu convite. Esperando para me mostrar que a história de Benedita é muito maior do que eu imaginei, que os 7 pontos eram apenas o prólogo de uma aventura que mal começou. Talvez amanhã eu aceite o convite. Talvez na semana que vem. Talvez quando os projetos atuais estiverem mais consolidados, quando eu sentir que posso me afastar sem prejudicar o trabalho em andamento. Ou talvez nunca aceite, e seja essa minha contribuição para a história. Ser a pessoa que ficou, que cuidou do que foi plantado, que garantiu que as sementes de Benedita tivessem terra boa e água limpa para crescer. Não sei qual será minha escolha, mas sei que, qualquer que seja, será feita com o coração cheio de gratidão e as mãos sujas de terra boa. Porque aprendi com Benedita que algumas coisas na vida são mais importantes que nossa própria vida, que algumas responsabilidades são maiores que nossos medos, que alguns chamados são mais fortes que nossa vontade de viver uma vida simples e sem complicações. E aprendi que quando o rio chama, quando a floresta sussurra nosso nome, quando a terra pede nossa ajuda, não há escolha senão responder, mesmo que a resposta nos leve para águas mais profundas do que jamais imaginamos navegar. Tem segredos que o rio não leva, apenas guarda para quem ousa escutar. E alguns segredos, uma vez escutados, mudam para sempre quem os ouviu.